Aí eu vou ler esse parágrafo de cima só para a gente retomar, né? No entanto, tudo que afirmo sobre uma vida de raio pode igualmente ser afirmado a respeito de uma vida humana. Mas deve-se ter em conta que o tipo de raio puro ainda não existe, porque ainda não há nenhuma forma perfeita, mecanismo ou expressão da qualidade de raio. Nem essa aparência absolutamente purificada na família humana, exceto em casos raros, tais como Buda ou o Cristo, em outro campo de expressão, um Alexandre ou Júlio César. Leonardo da Vinci foi uma expressão análoga. Os raios concernem energia e consciência e determinam a expressão. Mas quando a matéria utilizada e o veículo a que foi dada a forma tem ainda a evolução imperfeita, existe então a limitação e fica excluída automaticamente grande parte da energia. O efeito da força do raio, atingindo por intermédio formas perfeitas, logicamente será deformado, restrito e mal aplicado. Deixe-me ilustrar. Eu disse que a energia do primeiro raio atua como um destruidor de formas. Devem lembrar que o destruidor puro é totalmente desconhecido, felizmente para a raça. É uma condição benéfica que o ego do primeiro raio esteja, todavia, tão deficiente e limitado pela forma e a qualidade desta, que não é capaz de fazer uso adequado ou inteligente da sua força destrutiva. Como bem sabem, as personalidades do primeiro raio são geralmente destruidoras, mas a energia gerada não é suficiente para causar muito dano. Mais uma vez, o amor puro não pode ser expresso hoje, porque a forma natural impede que ele flua. A consideração de ambos os exemplos ajudará o leitor a avaliar a situação. Mas se aproxima um momento em que se expressará mais plenamente. O propósito, o tipo e a qualidade do raio, então, surgirá. E, em consequência, uma aparência mais verdadeira. Então, o tibetano fala aqui para gente que, claro, ele está dando alguns exemplos do tipo de cada raio, porém, dentro do nosso processo de evolução planetário, de humanidade, ainda não estamos expressando as qualidades do raio. Então, aquilo que a gente entende como tipo de raio, um tipo de primeiro raio, de segundo, terceiro, quarto, enfim, a gente ainda não consegue expressar. Teve alguns casos raros que foram a expressão realmente dessas qualidades, né? Ele cita o Buda e o Cristo, então o Buda a gente sabe que foi uma expressão de segundo raio com a tônica de sabedoria, assim como Cristo foi uma expressão de segundo raio com a tônica de amor. Então, seres que estavam tão elevados que permitiram que a qualidade dos raios afluísse e se expressasse através deles. Então, a vida deles foi uma forma de expressão de uma qualidade maior do que eles, né? Então, essa é a nossa meta quando a gente pensa em qual raio da nossa alma, é a gente permitir que essa qualidade de raio aflua através da nossa personalidade. Tudo bem até aqui? A gente já tinha lido, né, esse trechinho, mas acho que é importante retomar. Aí ele diz, né? Isso por que que já tá, né, uma aparência mais verdadeira e esse momento está se aproximando? Por quê? Isso é devido à iminente aparição ou manifestação de certas grandes vidas que personificam a energia dos raios 2, 3, 5 e 7, que são os raios que estão ativos hoje no nosso planeta, né? O tibetano nos diz que a partir de 2025 também entrará o quarto raio em manifestação. Hoje, no planeta, tem as energias 2, 3, 5 e 7 em atividade. Constituem pontos focais para o influxo desses 4 tipos de energia divina e produzirão um tremendo estímulo nas unidades de vida que lhes correspondem e que
respondem a elas. Pode-se esperar que esses 4 seres apareçam como seres humanos no campo do mundo moderno, antes do final deste século. E seu esforço unido vai inaugurar definitivamente a nova era e introduzirá um período que será lembrado na história como a época gloriosa para a quinta raça raiz. A gente talvez pudesse dedicar um tempinho da nossa reflexão para tentar perceber dentro da nossa humanidade, principalmente do final do século passado, né, se a gente encontra indivíduos com dessas qualidades de raio, como o tibetano diz aqui. Era uma promessa, né? A gente não sabe se, dadas as condições da humanidade, essa promessa chegou a ser realizada. E a gente sabe também que 20, 50, 100 anos, dentro desse tempo mais amplo, não tem tanta relevância. Então, quando o tibetano fala aqui que no final do século passado, era a promessa, era o que era possível de acontecer. Então, talvez a gente possa pensar se a gente reconhece pessoas, grandes vidas, né, que representaram o segundo, o terceiro, o quinto e os sétimos raios. É muito provável, né, que no processo de exteriorização da hierarquia, a gente tem também uma outra promessa, né, que é que o Cristo viria a se exteriorizar por volta do ano de 2025, bem perto de nós, né? Então também a gente sabe que para a exteriorização física do Cristo, a hierarquia vai se exteriorizando aos poucos. Então, primeiro foi o nascimento de mais discípulos, depois iniciados dos mestres de sabedoria se expressando no plano físico, o que não significa que são expressões conhecidas de nós enquanto população, mas sim a energia deles estando presentes no plano físico e a própria exteriorização da grande energia do Bodhisattva, que também a gente não sabe se vai ser uma figura pública ou se vai ser simplesmente a presença física dele promovendo grandes mudanças de acordo com o seu calibre aqui na nossa vida material. Tudo bem até aqui, nesse pedacinho? Sim. Cada um desses 4 mestres, pois na verdade é isso que eles são, constituirão subjetivamente um ponto focal para a tríplice afluência de energia a partir do centro do corpo de Deus, que é simbolicamente referido como o coração do Sol. Cada raio é em si uma tríplice entidade em manifestação, como é a divindade solar mesma. Sua característica marcante é o amor. E através da atrativa força magnética virão à existência novas formas, o que permitirá que apareçam tipos de raios mais puros e, portanto, de aparência mais expressiva. Uma grande parte da energia destruidora que existe hoje no mundo se deve à presença no plano astral de um discípulo do primeiro raio do Logos planetário. Seu trabalho é limpar o caminho para a manifestação desses 4 discípulos maiores, que são primordialmente construtores. Eles iniciarão seu trabalho quando tiverem concluído sua tarefa, os destruidores da forma. Então, olha só, né? O tibetano avisa aqui que a gente não está preparado para um grande iniciado aqui de primeiro raio, porque poderia causar mais problema do que virtude, por conta dessa potência de destruição. Então, olha só, esse discípulo avançado nem precisou encarnar. Estando no plano astral, né, se manifestando nesse plano que é o logo acima do nosso físico, ele já está fazendo todo o trabalho de dissolução
de glamoures, de formas pensamento que nublam a nossa visão humana. E aí, a partir da dissolução desse glamour, é possível, então, que esses seres comecem a se expressar, trazendo novas ideias. Porque sempre lembra, o que é um raio? É um conjunto de ideias. Então, o que é um ashram? O ashram do segundo raio é um conjunto de ideias sobre amor, sobre educação. Então, quando a gente pensa num ser de segundo, terceiro, quinto e sétimo raios, a gente está pensando não na personalidade desses seres, a gente está pensando em seres que aglutinam essas qualidades. Então, são seres que vão trazer um novo olhar para a educação, um novo olhar para as corretas relações, um novo olhar para a economia, um novo olhar para a ciência, um novo olhar para as organizações. Então, o que nubla esse novo olhar? São esses glamoures, essas falsas ideias, falsas crenças que a gente, enquanto humanidade, ainda nutre. Então, a presença desse discípulo avançado no astral é primordial, como um destruidor, porque o trabalho dele, então, é destruir todas essas formas de pensamento, de modo que novas possam, então, causar um efeito positivo, porque se isso não acontecesse, eles iam trazer novas ideias que iriam se misturar com esse glamour. Ou seja, todo o esforço, o empreendimento da hierarquia poderia não ser utilizado da melhor forma, ou até virar realmente um fracasso. Então, é muito importante a gente entender o primeiro raio como esse destruidor e, principalmente, né? No nosso caso hoje, a gente precisa destruir essas miragens, esses glamoures, para, então, novas formas poderem ser construídas. Tudo bem nesse trecho? Sim. Gostaria de fazer uma sugestão, pois é necessário que comecem a compreender certos métodos da hierarquia. O trabalho que no Ocidente é chamado de o princípio crístico consiste em construir formas para a expressão de qualidade e vida. Esse é o trabalho característico do segundo aspecto, do segundo raio. Olha só que interessante aqui, né? Talvez também é um termo delicado. A obra do anticristo a gente associa como uma coisa demoníaca, né? Mas ele tem uma representação simbólica. Consiste em destruir as formas, e essa é essencialmente a tarefa da primeira expressão da divindade, que é o primeiro raio. Mas a tarefa do destruidor não é trabalho de magia negra. E quando a humanidade ignorante acredita que o anticristo trabalha para o lado negro, está muito equivocada. Seu trabalho é tão benéfico quanto o aspecto do construtor. Só a aversão do homem pela morte da forma faz com que se considere o trabalho do destruidor como negro e como sendo contra a vontade divina, como subversivo do plano divino. O trabalho dos representantes desse misterioso poder que chamamos de mal cósmico e os representantes que respondem a ele, esses sim, merecem o qualificativo de negro, mas isso não é aplicável ao trabalho do chamado anticristo. Pode-se acrescentar que o trabalho das forças negras irrompe para baixo, mantém a consciência aqui na materialidade, enquanto que o trabalho dos destruidores é impulsionado para cima, ele dissolve para que novos possam vir. O símbolo desses dois caminhos são a espada e a cruz. Após essas observações preliminares, que têm por objetivo indicar a magnitude do tema, analisarei agora os 3 raios que faltam ser considerados. Então, se a gente for olhar, talvez fosse até bom a gente... eu vou ver se eu consigo pesquisar na Bíblia essas passagens que são muito simbólicas e falam dessa entidade, né, que é o chamado anticristo. E talvez a gente pudesse fazer alguma relação com esse misterioso poder aí do destruidor de formas. Para ficar mais claro, eu confesso que faz muito tempo que eu li isso, eu não me lembro
na Bíblia as passagens que citam essa entidade. Mas talvez fosse bom a gente tentar relacionar com o que a gente entende como ruim, porque é aquilo que dissolve formas, né? E a nossa consciência ainda está muito ligada à forma. E é muito diferente, como o tibetano diz, daquilo que é chamado de a loja negra. Esses sim são seres que, como Hitler, por exemplo, trabalhavam para manter a humanidade sob domínio da ignorância. É bem diferente o trabalho, então. Tudo bem até aqui? Sim. Vamos lá, então. A gente vai entrar, então, no quinto raio, o propósito da quinta divindade. O quinto raio é chamado de raio do conhecimento concreto ou ciência. Os trovões retumbam em torno do topo da montanha. Escuras nuvens ocultam a forma. A névoa que ascende a partir da esfera aquosa serve para distorcer o maravilhoso, que se acha em um lugar secreto. A forma se encontra lá, emitindo a sua nota. Um feixe de luz ilumina a forma, e então o oculto aparece. O conhecimento de Deus e o conhecimento de como ele mesmo se oculta encontra seu ponto culminante nos pensamentos dos homens. Então, olha que legal, né? O quinto raio é o raio da ciência concreta, é o raio de como a divindade cientificamente se expressa na matéria, na forma. Então, olha que interessante, né? Tem toda essa névoa, tem essa escuridão que envolve o nosso viver material e a gente muitas vezes não reconhece o divino aqui na matéria. A gente acha o mundo injusto, a gente acha um monte de coisa que, na verdade, são apenas passageiras e que distorcem toda a realidade que subjaz como causa aqui nesse mundo que a gente conhece. Então, o que o quinto raio faz? Um feixe de luz ilumina a forma. Ele é o conhecimento concreto, conhecimento expresso na forma. E então, o oculto aparece. O conhecimento de Deus e de como ele mesmo se oculta encontra seu ponto culminante nos pensamentos dos homens. Por quê? Porque é um raio de ciência concreta, é um raio de iluminação mental. Nem é um raio de iluminação de mente abstrata, é de a mente abstrata incidindo e através da mente concreta se revelando, tá? As energias e forças recebem seus nomes secretos, revelam seu propósito interno, e tudo é visto como ritmo, como um retorno a si mesmo. O grande papiro pode agora ser lido. O propósito de Deus e seus planos já foram corrigidos. O homem pode ler a forma. Então, o quinto raio ele vem trazer toda a glória da divindade como uma expressão material. Então, não é que a gente vai esperar o transcendente, não é que a gente vai dizer aqui que esse mundo é um mundo de expiações, ou que é um mundo de, sei lá, de sofrimento. Não. O quinto raio vem trazer que toda a glória divina tem a sua expressão, tem tudo certo, tudo é como é para ser aqui. Então, vem revelar todas as leis, toda a ciência oculta por trás, né, causal do mundo como a gente vê. Então, isso sempre me lembra uma frase, um provérbio indiano que diz que à medida em que a gente acha, que a gente acredita na ilusão do mundo, no mal do mundo, no sofrimento do mundo, na injustiça do mundo, é a medida da nossa ignorância, porque não tem imperfeição. Então, o quinto raio vem mostrar que a forma é sim perfeita no cumprimento do seu propósito. Ainda há muito que ser elaborada, porque isso faz parte do nosso processo. Mas o processo em si, o mecanismo, a forma, como tudo é feito para experienciar a consciência divina, tudo isso é divino. Então, o quinto raio vem mostrar isso para a gente. O plano toma forma. A forma, o plano é a forma. Seu propósito é a revelação da mente de Deus.
O passado revela a forma, mas o presente indica o fluxo de energia. O que está a caminho vem com uma nuvem que encobre o sol. Então, essa nuvem é o nosso plano material, né? Mas oculto atrás dessa imanente nuvem está o amor. E na terra há amor. E no céu há amor. E o amor que torna todas as coisas vivas, é o que deve ser revelado. Esse é o propósito que se acha por trás de todos os atos desse grande Senhor do conhecimento. Antes de enumerar os nomes dessa grande vida, gostaria de salientar que o quinto raio é de potência excepcional e peculiar no que respeita ao reino humano. A razão disso reside no fato de que o quinto raio é o quinto plano da mente e é a esfera da maior atividade da humanidade. É Manas, é o quinto plano. É o nosso mental, né? Concreto e abstrato. E nesse plano se acham os três aspectos da mente. A mente abstrata ou superior. A personificação da tríade superior. Então, são aqueles três subplanos, sétimo, sexto e quinto, do Manas, do mental, né? Aí tem também a mente concreta ou inferior, o aspecto mais elevado da parte inferior. Então, que são 1, 2, 3 e 4. Os 4 subplanos mais densos de Manas, né? Do plano mental. E ainda tem o ego, a alma, né? Ou o anjo solar, o filho puro da mente, citando Blavatsky, né? Que chamava a humanidade de Manasaputra, ou filhos da mente, essa expressão pura da mente abstrata, né? Que expressa inteligência abstrata e concreta, e é o ponto de unificação. Lembrando que a alma habita os três subplanos mais elevados, né, do mental. E o que reveste a alma, o corpo que reveste a alma, é chamado de corpo causal, que ele se encontra nesses três subníveis que a gente chama aqui de mente abstrata. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Então tá bom. Sim, sim. Essa vida também tem muito poder na atualidade, em conexão com a quinta raça raiz e com a transferência da humanidade, da consciência da humanidade para o quinto reino, ou reino espiritual. O tibetano cita em outros livros que quem vai trazer o quinto reino para a expressão é o quinto raio, ou seja, é através da ciência concreta, da tecnologia, do pensamento científico analítico que o quinto reino ou o reino espiritual vai ser reconhecido e vai vir a manifestação. Então, a gente está num momento de vida em que a gente está na quinta raça raiz, na quinta sub-raça e no quinto ramo. Ou seja, né, é um momento específico dentro da história planetária para o desenvolvimento mental e tecnológico. Para quê? Para que daí a gente comece a construir a sexta sub-raça, que vai ser uma mente concreta, inteligente, mas com já a construção do Antakarana um pouco mais desenvolvido. Por quê? Porque cada sub-raça revela como será a próxima raça. Por exemplo, a sexta raça raiz vai ser a raça da mente abstrata. Então, a sexta sub-raça da quinta começa já a revelar, a dar as pistas, a expressão numa camada inferior do que será a sexta raça raiz. A gente não deve esquecer que a sexta raça raiz será aqui no Brasil. Ou, né, a gente não sabe geograficamente quando isso acontecer, se vai ser chamado Brasil ainda, esse lugar que a gente mora, ou se vai ter essa composição geográfica. Mas a energia que essa nação
na qual a gente está presente, chamada Brasil, é ela que vai dar voz à sexta raça raiz, a raça da mente intuitiva. Por isso que é tão significativo a gente estar aqui nesse momento planetário, onde a gente começa a construção da sexta sub-raça no Brasil, e a gente pode fazer um trabalho meditativo de construção tontacarana, de reflexão abstrata, porque tudo isso são características de sexta raça. Então, o nosso trabalho aqui, olha que bonito, né? É um plantio das sementes que um dia germinarão aqui no nosso país. Por isso que o Brasil é um país com tanto movimento místico, né, meditativo, com tantas escolas de pensamento, porque tudo isso já é o início da fomentação para a sexta sub, para daí um dia, mais para frente, aqui ser a expressão potente dessa raça, que será uma raça de mente abstrata. Tudo bem até aqui? Assim como a personalidade não tem outra função no plano divino, além de ser um canal para ele e o meio de expressão da alma, assim também a mente inferior está destinada a ser um canal para o livre fluxo de entrada de energia da mente superior. Então é isso, no fim das contas, a gente sempre diz, né, que a função da mente é ser um refletor da luz da alma, lembrando que a luz da alma habita nessa mente abstrata, como a gente viu aqui, né? A mente abstrata ou superior, a personificação da tríade superior. O quinto raio é um ser que possui uma luz espiritual de grande intensidade. E em sua manifestação no quinto plano mental, que peculiarmente lhe corresponde, simboliza os três aspectos de uma maneira ainda não alcançada por nenhum raio. Devido à qualidade de sua mente superior, esse raio é um canal puro para a vontade divina, através dos grupos setenários de vidas solares que já aparecem nos níveis mentais. Eles põem em atividade os 7 reflexos, que correspondem aos 7 centros da divindade, com relação ao nosso planeta. Uma coisa que nenhum de seus irmãos fez ainda. Por quê? Também porque a gente está num momento de humanidade em que isso é possível. Né? Nas raças anteriores, isso não seria possível, porque era uma raça Atlante puramente emocional, lemuriana física. Então, não tinha campo para expressão de qualidades divinas que encontram expressão no quinto plano, que é o mental, tanto em desenvolvimento tecnológico concreto, quanto em desenvolvimento das qualidades espirituais. Essa declaração tem pouco significado para vocês, mas o enorme sacrifício e o esforço envolvidos só foram igualados pelo Buda em sua vida, razão pela qual, nessa quinta raça, o amor e a mente devem recíproca e oportunamente revelar-se mutuamente. O tibetano diz que que o verdadeiro nome do amor seria razão pura. Que o dia que a gente entender com razão pura todo o plano, a gente vai saber que a expressão de tudo isso é o amor. Então, não o amor como algo emocional, mas como uma expressão aqui no plano material de todo esse plano sagrado que é o plano da nossa evolução. Então, é só com muito amor que é expresso, então, todo esse cuidado para que a gente consiga evoluir enquanto consciência. Alguns dos nomes do Senhor desse raio, do quinto raio, né? O revelador da verdade, com certeza. O grande vinculador, porque faz o vínculo aqui na matéria, né? O intermediário divino. O cristalizador das formas, porque o quinto raio é um raio de expressão na forma, né? Então, tudo aquilo que é abstrato, né? A divindade, as ideias, o amor,
tudo isso se cristaliza na forma para revelar essa qualidade, essa identidade espiritual. O tríplice pensador, esses três aspectos da alma, né? A nuvem no topo da montanha. A gente viu, né, que primeiro a nuvem nubla, depois ela revela. O precipitador da cruz. A espada divisora, né, essa mente que é discriminadora, que é analítica, que enxerga, que dissipa a ilusão. O peneirador da palha. Interessante esse, né? O quinto grande juiz, a rosa de Deus, o uno celestial, o portal da mente de Deus, a energia iniciadora, o regente do terceiro céu, o guardião do portal, o dispensador do conhecimento, o anjo com a espada flamejante, o guardião do segredo, o bem-amado do Logos, o irmão vindo de Sírios, o mestre dos hierofantes. Eu acho que a gente pode dar uma paradinha aqui com esses nomes, né? E aí também a gente pode pensar em tentar entender o que esses nomes significam, né? Tem alguns que são mais evidentes, como eu falava, né? Mas talvez a gente pudesse também deixar um tempinho para tentar entender o que é esse significa por que peneirador da palha? Por que a rosa de Deus? Né? Então, talvez a gente seja um exercício bom ficar com isso em mente para tentar compreender como é que a energia do quinto raio se expressa através desses nomes. Né? O guardião do segredo é mais fácil. Por que o irmão vindo de Sírios? Também, né, que a gente sabe que Sírios é a energia de leão, então o leão entrega o quinto raio. Então dá para a gente fazer essas associações aí, né? O mestre dos hierofantes, a própria quinta carta do tarô é o hierofante. Dá para a gente dedicar um tempinho aí para tentar aprofundar através das palavras em qual que é a ideia que está presente, né? O que é a ideia espiritual através desses nomes? E aí, como é que vocês estão? O que está reverberando? O que está presente aqui nessa noite da nossa reflexão? Quem gostaria de falar? Ô, Paulo, Oi, querido. o quinto raio, então, seria a ciência estaria no quinto raio. E esse quinto raio já está aqui desde o século passado. Então, toda a revolução da física quântica, da neurociência, tudo está embutido nesse... Tá. O próprio fenômeno da psicologia, né, Gui? Que é relativamente recente, né? Mas para tentar entender essa mente, esse instrumento que é a mente, é fundamental também, né? Sim. Num texto anterior, quando ele fala de que a psicologia espiritual, né, vamos dar esse nome, ela não se detém na personalidade e nem nos problemas que a personalidade traz, e sim na alma, a gente ainda está longe de entender a alma, né? A gente consegue, através dessa relação, né, de cada vez mais a personalidade expressar qualidades, a gente começa a ficar não tão abstrato, né? Perceber quando é uma coisa, quando é outra, mas é um caminho ainda, né? Mas a alma não se confunde com a consciência, ou se confunde? Olha,
a consciência, ela o nosso objetivo aqui, né, é fazer com que a consciência transite entre os níveis emocionais, mentais e a alma, né? Mas muitas vezes essa percepção consciente, né, de consciência da alma, eu acho que pode se confundir, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente consegue reconhecer que é de uma natureza diferente. É porque nas EQMs que a gente vê, o que vai e viaja na EQM me parece ser a consciência. Né? Mas a consciência percebe dois acessa. mundos, né? A consciência é como se, fazendo uma analogia simples, é como se fosse um elevador, né? Que ela consegue transitar nesses diversos andares. Tá. Mas a psicologia esotérica, no caso. Até que um dia ela fique imersa na alma, né? Então, hoje a nossa consciência ainda está em níveis emocionais, mentais, de vez em quando acessa essa consciência intuitiva. Mas a cada ponto de síntese, a consciência, embora possa acessar níveis mais elevados ou menos elevados, né, ela ainda vai transitar, mas ela vai tendo pontos em que ela se expresse com mais propriedade. Então, as pequenas sínteses de desenvolvimento vão indicando mais ou menos uma posição, vamos dizer assim, erroneamente fixa da consciência, só para ficar didático. Então, ela vai podendo ainda transitar, por isso não é fixa, mas ela vai meio que tendo lugares onde é o campo de expressão, vamos dizer assim, dela. Não sei se ficou claro. Ah, sim. É porque eu estou tentando ligar a psicologia esotérica ou a espiritual, como está num outro texto, a psicologia do próprio Assagioli, com a possibilidade, não de cura, vamos chamar de cura terapêutica, né? da ação, do comportamento humano, não baseado na personalidade, e sim nessa consciência que, vamos lá, transcende a personalidade para atingir um outro nível, mas ela tem que ser consciente desse estágio que ela conquistou, não é isso? E isso ainda a gente está longe de conquistar, mas ameaça. Quando acho que a Beth, na outra reunião, cita a meditação, né? A meditação é uma forma de você se aproximar disso, então, não é? Super. Tá. É um jeito de expor a consciência a algo maior do que ela mesma. Que um dia ela vai se fundir, né? À medida em que a gente vai evoluindo, ela vai... Primeiro, igual aquele trabalho de Hércules da Corça, primeiro ela vai só pincelando, percebendo que existe a corça. Com o passar do tempo, ela vai se familiarizando até que um dia ela seja, né, a própria corça, que ela seja a própria alma, né? Na sexta raça já é assim. É a ideia, né? Sim. Por isso que, de novo, né, é tão importante a gente estar aqui no Brasil, nesse momento cósmico, que a gente está começando, logo vamos entrar na sexta raça, na sexta sub, perdão. Então, a gente está aqui no Brasil trabalhando conscientemente com meditação, com aquilo que a nossa consciência permite, né? Com pensamento abstrato, filosófico, tudo isso é sexta raça. Tudo isso é mente abstrata. Claro que a gente, como eu dizia, né? A gente está plantando as sementes. Vai ser uma expressão muito mais clara, potente, né? Luminosa do que o que a gente está fazendo hoje aqui no Brasil. Mas é a partir desse solo que será possível que a semente germine, né? Tem uma coisa curiosa, que quando a gente tem aquele joguinho War, né, quando a pessoa está jogando, ninguém gosta muito de ficar com a América do Sul, porque ela não vale muita coisa. Mas talvez, não é? Mas talvez seja exatamente isso, não ter valido muita coisa, ou seja, ela não é passagem para lugar nenhum.
né? A China tem uma passagem pelo Pacífico e tem uma passagem por terra lá para a Europa pelo Atlântico, os Estados Unidos pelos dois lados, e isso forma uma cadeia, né, de transmissão que, inclusive, favoreceu o caminho da guerra, o caminho também da evolução das tecnologias e tudo mais. Mas o Brasil, talvez, e a América do Sul, né, tenha sido preservado exatamente por esse tipo de posição geográfica. Então, não sei, me parece um pouco isso. Eu Fora acho que toda a qualidade, né? eu acho que é uma ideia Qualidade interessante, Gui. É, Até se a pelo menos a gente gente está for preservado. pensar, a gente não sabe, né, quanto tempo isso vai ser, se vai ser assim, geograficamente falando, porque, né, lembra que quando a gente estudou sobre o Manu é o ser, como o Bodhisattva é o ser que representa para a humanidade o desenvolvimento da consciência, o Manu é o ser que representa para cada entrada de raça um guia, né? Então, é dito que o próximo Bodhisattva vai ser o mestre KH, o mestre Kutumi. E é dito que o próximo Manu vai ser o mestre M. Então, a gente não sabe quando essa nova raça entrar, quais mudanças acontecerão também na estrutura geográfica do planeta. Porque é dito que cada entrada de raça há uma mudança grande na estrutura geográfica. Então, pode ser que, sei lá, na sexta raça, a gente nem tenha essa formatação de país, de Brasil, que a gente tem hoje. Então, talvez isso, igual você falou, seja uma preservação, porque a gente não está na hora do protagonismo, né? Ah, sim. Então, o nosso protagonismo vai ser mais para frente. Então, talvez aí sim a gente vai ter uma condição geográfica mais centralizada, como um ponto, né, de unificação. Então, é super interessante a sua ideia para a gente pensar, porque é bem possível, né? É porque a nossa maior proximidade é a África, que é outro É. elemento também e esse sim, propositadamente devastado, né? E que tem uma proximidade com a gente muito grande, né? E, inclusive culturalmente, né? E Sim. quando eles falam de uma potencial, sei lá, bombas atômicas por aqui, por ali, por conta das correntes, a América do Sul é muito menos afetada que todo o resto, né? Então, se a gente pensar na destruição e na reconstrução, né, e depois geologicamente, não geopoliticamente, né, na reconfiguração, porque se nós estamos falando de, sei lá, 200 anos, 300 anos, 400 Mais, eu anos, não é acho, isso? viu, Gui? Eu acho Ou que 1000. mais. Eu acho que sim, fui otimista. Mas, enfim, para uma transformação geológica que pode acontecer, né, os Andes subirem, o litoral baixar, e tudo, que tende a acontecer, né? Mas o que é importante é o que você falou, é a posição e a construção como reserva, né? Inclusive de tudo, né? De alimento, de culturas, né? Porque a gente Sim. tem um monte de culturas em coexistência aqui. O racismo está sendo trabalhado lentamente, né? Então, eu acho que é legal, acho que é possível, né? Porque É lembro muito que interessante. Porque, por lembro exemplo, que a uma gente... Oh, desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu ia só Eu ia lembrar que falar você falou só... que os Estados Unidos já teve um pouco dessa posição, né? E que ele se perdeu um pouco. Você lembra que você falou isso uma vez? Mas fala. Ainda está hoje, né? O protagonismo ainda é deles, né? É dito que a expressão da sexta sub vai ser lá também, a expressão mais plena, né? E a gente vai ser a expressão da sexta raça, né? Então, interessante. Eu estava pensando só que é interessante a gente pensar, por exemplo, apesar do Brasil ser uma alma de quarto raio, hoje, nessa configuração, né? E uma personalidade de segundo raio, sendo o berço da próxima raça e sabendo que o mestre M
vai ser o Manu dessa próxima raça. Então, qual será que é o trabalho que o Mestre M está fazendo, tá inspirando aqui no Brasil? Como será, lembrando que um dos principais campos de atuação do primeiro raio é a política. Então, será que essa política nossa, tão controversa, tão polarizada, será que isso já não é o início, uma semente conflituosa ainda, mas do que possa vir a ser uma expressão divina da política no futuro? Será que a gente não está, como quarto raio que somos, vivenciando muito conflito para uma harmonia? Então, pensando no que a gente está num ano de eleição, é fundamental a gente pensar e invocar mesmo a luz do Mestre M para o campo da política, né? Porque ele que vai tomar conta desse lugar aqui, que vai ser o berço da sexta raça. Como que o Brasil pode, através desse conflito, expressar uma nova forma de política? Ainda é distante para a gente isso, né? Olhando essas barbaridades que a gente vê que acontecem aqui, ainda mais nesse ano de eleição tão polarizado, como eu dizia. Mas é um ponto interessante para a gente pensar. O que eu vejo nesse campo aí que me chama muita atenção, politicamente, é o quanto que as pessoas que hoje são antagônicas ou que estão se elegendo nos cargos principais, né, são pessoas muito mais velhas, né, de 60 para cima. Então, quando a gente pensa quais seriam as novas lideranças, você ainda não enxerga nada não está no tendo, horizonte. Talvez seja daí que venha a coisa, né? Novos partidos, ou novas posições, enfim, porque as que estão aí estão velhas, né? Estão completamente defasadas. Né? E não levam a lugar nenhum, na verdade. Representa o novo, né? Não representa o novo. Representa o passado. Estão falando de um passado, e inclusive, se você pegar todos os discursos, tanto de esquerda como de direita, é uma coisa muito velha e muito errada também, inclusive do ponto de vista do que eles se expressam. Né? Ultrapassada. Então, ultrapassada. E, na verdade, agora, pior de tudo... Pode falar. Primeiro, parabéns. Esse diálogo foi maravilhoso, desde a sua lógica geográfica até as colocações do Paulinho. Mas eu acho que esse conflito que a gente está vivendo é o que vai trazer algo novo, porque do ultrapassado, do velho, daquilo que já está minando, é que surgem algumas coisas. Então, a minha expectativa é de que esta panela meia desgastada que está se enrolando aqui gere alguma coisa, que provavelmente não é para esta ainda. Mas tem uma grande... Ela cria pensamentos novos. Acho que é isso que eu estou achando, que nós vamos, a partir daí, começar a criar uma expectativa, pensamentos e até formas de agir diferentes. Só me metendo aí um pouquinho, mas é que eu fiquei emocionada. Não, é a colaboração perfeita. Perfeito. E é o que eu dizia, né? É um momento propício, porque a gente está no meio da confusão. É um momento propício para a gente invocar essa energia de síntese do primeiro raio, que o Mestre M representa, para tentar fazer um ponto de síntese mesmo nessa polaridade tão intensa. Hoje eu traduzi um texto, um artigo do Assajoli, que ele fala sobre diversos tipos de síntese. E é uma qualidade que a gente não tem muita familiaridade ainda. A gente não entende direito o que é isso. Porque a gente ainda está com a consciência muito polarizada no emocional. Eu vou mandar amanhã, eu vou revisar só, porque não deu tempo hoje, né? Eu traduzi na hora do meu almoço. Amanhã eu dou uma revisada e eu mando no grupo. Porque é bem interessante. Tanto para esse tema da política, quanto para a gente entender como essas pequenas sínteses que são provocadas, no fim das contas, pela mônada, não é nem pela alma, né? Esses pequenos puxões aí vão elevando gradualmente a nossa consciência, e aí a alma vai atraindo as condições necessárias para um novo desenvolvimento, e a forma vai sendo, a gente vai tendo que lidar com a economia da forma, no sentido de fazer o melhor uso
da forma para a nossa evolução. Então, por isso que o tibetano fala que as 3 leis que regem principalmente a nossa vida é a lei da economia, rege a vida da personalidade. A gente precisa aprender a otimizar os recursos que chegam até nós, né? Chegam até nós a partir de quem? Da alma. A lei da atração é a lei da alma. A alma atrai para a nossa vida de personalidade todas as condições para o desenvolvimento. Então, percebe? A gente vive aqui no Ocidente uma cultura da falta, motivada pelo capitalismo, pelo materialismo, mas é uma grande ilusão. Absolutamente todas as condições necessárias para o nosso desenvolvimento atual, e é revisto sempre, são atraídas pela alma. Então, no fim das contas, a lei da atração é muito mais do que você ficar pensando para ter um carro, uma casa, um cargo, como foi deturpadamente, né, trazido para a gente. A lei da atração é a lei que rege a expressão da alma. Então, a alma atrai para a vida de personalidade todas as condições e situações e recursos que a gente precisa para desenvolver a consciência. E aí é a personalidade, através da lei da economia, que vai ter que gerenciar, não é a alma, é a personalidade, que tem que gerenciar esses recursos atraídos para fazer o melhor uso deles. E quem vai determinando esses pontos de síntese de evolução que vão compor novos degraus e depois novo planejamento por parte da alma é a lei da síntese, que é a lei da mônada. Então é muito interessante a gente pensar em se familiarizar melhor com a síntese, né? Eu acho que teve um tempo que se trabalhava melhor com ela. Me recordo que na minha formação, uma das batalhas dos professores era realmente fazer com que você sintetizasse, criasse pensamentos mais assim. E eu não sei o que ocorreu, parece que se perdeu. Eu mesmo me vejo com muita dificuldade de vez em quando, sintetizar algumas coisas, e vejo isso na maioria. Mas também eu acho que isso é um momento de revolução, né? Mexer com a coisa para ela acontecer, entendeu? A síntese, ela sempre aqui na matéria, a gente trabalha sempre com polaridades, né? E as polaridades são aparentemente opostas. A síntese, ela é essa capacidade de relacionar uma com a outra num ponto mais elevado. Então, a gente deve desenvolver esse olhar de síntese quando a gente consegue, em um lado e no outro, enxergar aquilo que relaciona as duas coisas, o que são aparentemente opostas. Mas eu vou mandar esse texto do Assagioli, que é bem legal, ele vai tornar bem mais clara do que a minha explicação, e de um jeito que faz sentido, sabe? Eu acho que pode ser bom. Um facilitador. Eu acho que a ideia da síntese não é nem individual, embora ela ocorra no individual, né, Paulo? Eu acho que ela é coletiva, né? Coletiva. Ela é individual e coletiva. Eu vejo assim que, pensando nos líderes políticos mais novos, né, tanto nos conservadores, vou chamar conservadores e progressistas, né, para não falar direita e esquerda, que hoje nem dá para saber o que é isso, mas eu vejo uma suavização de contornos. Eu vejo que o pensamento desse pessoal, mesmo na discussão, por exemplo, aquela menina Tabata, né, não importa se ela é de direita ou esquerda, mas ela tem uma suavização nos contornos da análise que ela faz. Eu vi um debate dela com aquele menino lá do Flow, né? Então, não só nela, o próprio neto do ACM, que era uma pessoa meio violenta, assim, cheio de conspirações, ele é muito mais suave, como já era um pouco o pai dele. Então, eu acho que há uma sutilização. E essa sutilização é um pouco a síntese, você não acha, Paulo? Sim. Uma das ferramentas para a síntese, Gui, é a moderação.
Então, eu acho que tem muito isso aí. E não só isso, veja, por exemplo, meu filho não se interessa por carro. Ele vai de Uber para lá, vai de Uber para cá. E mesmo a moradia, hoje, ela é uma coisa diferente no sentido de propriedade. Não, eu preciso ter... Não, ele precisa ter um lugar para ficar, né? Pode ser tanto a casa dos pais, como pode ser um Airbnb lá, sei lá, qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que também há uma suavização das fronteiras, né? Então, eu acho que esse é um caminho em que não dá para chegar direito ainda, mas todas as pessoas muito velhas no pensamento, né? Porque tem gente jovem, velho de pensamento, né? Estão sendo meio que... Estão indo assim, ó, sumindo, desaparecendo, né? Eu acho que é por aí que a coisa vai modificar, mas muito tempo, daqui a muito tempo. E é muito legal, né, Gui? Você trouxe o exemplo do Airbnb, do Uber. Tudo isso é tecnológico, né? Você faz tudo no celular e tudo isso é abstrato. Por quê? Porque a Uber não tem nenhum carro dela. Ela gerencia transporte, né? De outros. Do grupo, né? Então, é igual um aplicativo, o Waze. Tem o GPS, mas quem alimenta tudo são as pessoas. Isso é muito nova era, né? O Airbnb. Airbnb não tem nenhum quarto de hotel, mas ela gerencia pessoas que têm. Isso é o que uma startup faz, né? Reconhecer uma necessidade e a ferramenta para essa necessidade de outras pessoas, né? Possa ser suprida. Então, isso tudo é muito abstrato. E é o quinto raio. Isso é a tecnologia revelando, né, a mente abstrata em alguma medida. Claro que isso é uma forma, né? Mas é interessante a gente observar como o desenvolvimento tecnológico está ligando o mundo abstrato. Ainda não é um mundo de ideias, de concepções verdadeiramente espiritual, mas ele já desconecta da forma, igual você falou, né? Meu filho não quer saber de carro, não tá... porque já é uma desconexão da forma para o abstrato, né? Então são movimentos muito interessantes da gente observar. Isso tudo é quinto raio, né? Igual o texto falava. É a tecnologia revelando a divindade, a espiritualidade, o que a gente quiser chamar assim, né? Temos um caminho, né, a seguir, mas é muito interessante reconhecer esse movimento, né? E se você vê as novas gerações, muitas delas, não existe mais fronteiras. Eu conheço pessoas assim, é um filho de uma japonesa com italiano, que casou com Mariana, que vive na Suécia. Uma filha mestiça, casada com um russo que vive na França. Então, o que está havendo uma quebra de fronteiras, não existe mais aquele contexto delimitado, né? Ou limitante, vamos dizer assim. Isso está sendo quebrado. E aí, eu estava pensando no apanhador de palha, que como é que é o nome que ele... Acho que é peneirador da palha. Peneirador. Veja o que eu acho que a ciência está peneirando um monte de coisa. Esse trabalho, por exemplo, pegando o Uber, né? Eu estou agregando coisas, né, de necessidades e interesses. Então, eu estou entendi, faz trabalhando sentido. a palha, eu estou limpando a palha. A sensação que me deu esse nome é isso. E muito na ciência, que hoje ela é assim, 15 minutos depois ela tem uma outra visão, ou seja, ela está em busca de uma verdade contínua, não era só uma coisa que era fechada, né? 2 mais 2 é 4, pronto. Não, acho que hoje a ciência está muito mais estratosférica, vamos dizer assim. Talvez seja isso. Mas interessante. O que mais me chama a atenção é a constituição daquilo que a gente chamava de família, né? Ou seja, como as pessoas estão se agregando de forma, não por raça nem por origem, né? Talvez por um amor e que quebra tudo isso. É muito... Avalia os seus amigos, os pais, como está diferente a coisa hoje. E em pouco tempo, hein?
Bem Eu estava pensando nisso na sua fala, né, que você falava de não ter fronteiras, de essa miscigenação, dessa diversidade, e se a gente for pensar, faz 80 anos, que começou a Segunda Guerra. Onde o que era o mote da Segunda Guerra? A uniformidade de uma possível superioridade, né? Então, olha como em 80 anos mudou radicalmente isso, né? A gente teve um movimento global para isso e hoje seria absolutamente ridícula essa ideia. Mas olha como 80 anos atrás, olha o trabalho que deu, né? Olha a confusão que deu, porque tinha muito apoio ainda. Hoje, essa ideia, imagina, você fala, ô, tá louco? Nem cabe, né? Pensar em uniformidade, em algum tipo de supremacia por conta disso tudo, né? Mas olha como é muito pouco tempo, 80 anos, né? E é uma visão radicalmente diferente. Mesmo essa guerra aí, Paulo, se você for pensar, o que está acontecendo na Ucrânia não é o que aconteceu na Segunda Guerra, nem o que aconteceu há pouco tempo no Iraque. Não. É outra guerra. É outra guerra. É como se fosse uma assimilação, mais do que propriamente uma invasão. Né? Isso é legal. Outro dia a Inava estava querendo... Fala. Não, e veja os parâmetros, ela está quebrando algumas coisas. Ela está botando a velha Europa no questionamento das suas forças e dos seus poderes e seus direitos. Né? Você vê a Europa sem gás, vamos dizer assim. Né? Você vê a Europa sem grão. E ela estava assentada num comodismo de usufruir, de comprar, de obter de terceiros. Agora ela tem que pensar. E aí? O que nós vamos fazer agora? Então, veja como é um agente modificador, né? Modifica o pensamento, modifica a ação. Acho que nós vamos ainda ver muitos valores modificados a partir dessa ação que teve aí. Não sei como chamar. Também concordo. Com certeza. A Inava, a minha mulher ela está recente nessa coisa de celular e Google, e eu vi que ela imagina que o Google tem as respostas por si. Aí é que eu saquei que ela não saca que o Google é sempre a resposta de outros, nunca dele mesmo. Que é sempre alguém que está falando aquilo. Então pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser qualquer coisa, né? E eu acho que aí está uma coisa interessante que retrata um pouco o mundo. Quando a gente fala de pensamento positivo ou negativo, se tiver um lugar em que o pensamento... Eu me lembro muito do filme A Festa de Babette, não sei, A Festa de Babette, em que ela vai fazer um banquete para uma cidadezinha, que cada um tem o seu preconceito, mas no banquete todos se unem em torno da festa que ela promove, né? Que é uma festa de sabor, de reunião e tudo mais. Então, eu acho que na medida em que essa coisa da censura do Google, sim, existe quem censure, e às vezes até com razão, mas na medida em que o Google for sendo construído por novas e melhores ideias, o mundo inteiro também melhora por conta daquilo que está recebendo, não é? Eu acho isso, né? Com certeza. Pouco que é aqui. É um pouco o que é aqui, né? Com as energias, não sei. Bom, eu tô satisfeitíssimo. Só da Amor Sem Razão Pura, já estou super feliz. Não é? Muito bom. Depois eu mando um texto. Foi uma noite porque esse texto produziu para mim um emaranhado de ideias, assim, muito interessante. Que legal. E eu ainda quero falar mais do Brasil, porque eu acho que está se desenvolvendo algumas coisas aqui, como quando você prepara um terreno para sementes. Com certeza. Sabe? Seja na política, essa conflituosa como ela está, seja nas relações que estão se expondo, se abrindo para serem discutidas, seja na espiritualidade, que eu acho que está crescendo, né? Eu fico impressionado com a procura que as pessoas estão fazendo, certo ou errado há um caminho, mas estão procurando. Então, eu sinto um terreno, sabe, sendo trabalhado otimistamente. Eu ainda acredito no nosso país. Eu também. Com certeza.
Não tem outro caminho. Não tem. Ou rompe ou se conserta. Não é?